Bom dia! E hoje eu começo o meu bom dia cantando para você. A musiquinha é assim, se você souber, canta comigo. Bom dia, com alegria, desejo para você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem. Vai tudo bem. E aí, vai tudo bem com você? Como é que tá o seu dia? Metade da semana, hoje é quarta-feira. Ui! Amanhã já é quinta, daqui a pouco já é o fim de semana. Gente, como passa, hein? Quarta-feira hoje. Então vamos lá, vamos estudar nossa lição. Abra sua lição na página 34. Ai, é tão bom estar com você, sabia? Ai, eu fico tão feliz quando não vejo a hora de estar aqui para poder te ver e a gente estudar junto. Que bom que você está aqui, não me deixou sozinha, né? Porque eu falo assim, ficar falando sozinha não dá certo. Vamos lá então estudar a nossa lição de hoje. A nossa lição vai continuar sobre aquela guerra lá de Davi, ou de Jonatas, lembra? Que eles não tinham espada, lembra da história? E aí eles foram lá e Deus lutou por eles, lembra disso? Pois é, nós vamos continuar falando disso. O Senhor tinha protegido Israel, né, dos filisteus naquela luta que eles fizeram. Mas o povo estava preocupado. Por quê? Porque o rei Saul tinha feito um juramento inconsequente. Ele se precipitou porque ele falou assim de manhã, olha, o seguinte, nós vamos lutar contra os filisteus. Está terminantemente proibido comer alguma coisa. Não pode nem comer e nem beber hoje. Até a gente não terminar a guerra, a gente não vai poder comer nem beber. Entenderam? Está proibido. Só que na volta da guerra, quando eles estavam voltando da guerra, ainda não tinha terminado o dia. Jonatas tinha saído com seu escudeiro, lembra? Ele não sabia desse juramento de Saul. E Saul falou, quem comer alguma coisa ou beber alguma coisa vai morrer. Olha só que isso, tem alguma coisa a ver com Deus isso? Só na cabeça de Saul mesmo, né? Saul já nem andava mais com Deus e agora ele já estava pirando. Imagina mandar os soldados não comer, como é que eles iam trabalhar sem força, né? Pois é, mas aí como Jonatas não sabia, na volta eles passaram pelo meio de um bosque, sei lá se era um bosque, se era um... Deixa eu ver aqui, onde está falando aqui. Eles estavam voltando e aí ele viu um favo de mel. Aí ele pegou um cajado, um pedaço de madeira, uma vara que ele tinha, e enfiou lá dentro do favo de mel e comeu um pouco. E ele achou maravilhoso aquele mel. E aquele mel deu uma força para ele, porque mel é docinho, né? Deu uma força, um ânimo para ele, porque ele estava cansado, tinha lutado lá. E também o estado de ânimo, né? Tinha lutado lá. Então ele foi lá e comeu o favo de mel. E quando ele terminou de comer, algum soldado, falou para ele, Jonatas, o seu pai jurou que ele vai matar qualquer pessoa que se alimentasse até o fim do dia de hoje. E ainda não é o fim do dia, você comeu o mel. Misericórdia, seu pai prometeu matar quem comesse alguma coisa. Aí Jonatas, meu pai prometeu isso? Aí agora, o que Jonatas ia fazer? O que faria? Em que você faria se você tivesse feito isso? Se você comesse e aí alguém falasse, o seu pai prometeu que vai matar quem comer hoje. O que você ia fazer? Vamos ver a continuação dessa história? O que é que vai acontecer? Eu acho que a continuação da história está na hora da pesquisa. Então, vamos lá, na hora da pesquisa, página 34. Pega aí sua caneta e vamos responder. Primeira pergunta. O que Jonatas disse quando soube do juramento de seu pai? Leia 1 Samuel 14, 29 a 31. Então vamos lá, leia Samuel 1, 14, 29 a 31. Diz assim. Então disse Jonatas, meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham meus olhos por ter eu provado um pouco deste mel? Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo de seus inimigos. Porém, desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Micmas até Aijalon. O povo se achava exausto em extremo. Nossa, então o povo estava muito cansado, os soldados estavam extremamente cansados. Eles tinham lutado muito,
Mas aqui fala que Jonas falou, como assim? Se todos tivessem comido lá, quando entraram nas barracas dos filisteus, tivessem comido as frutas, coisas que tinha lá, estariam mais fortes. Olha como está todo mundo cansado. Olha meus olhos, estão brilhando de tão feliz que eu estou por ter comido um pouco. Nossa, que situação. Então agora eu vou falar uma frase, que é a frase que está aqui, e vocês vão dizer para mim se é verdadeiro ou falso, tá bom? A frase. Então a primeira frase aqui, ó, a primeira frase fala assim: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Verdadeiro ou falso? O que você vai responder? Tempo. Eu não sei o que você respondeu. Aqui, o verso que eu li diz, meu pai turbou a terra, né? E aqui diz, meu pai trouxe desgraça para nós. Então, eu não sei se tem o mesmo sentido, mas o restante da frase é verdadeiro. Vamos ver a segunda pergunta. Como seria melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco daquilo que foi tomado dos inimigos? Nesse caso, a matança de filisteus não teria sido ainda maior? Verdadeiro ou falso? Tempo. O que você respondeu? Verdadeiro ou falso? Eu vou responder que é verdadeiro. Ele falou isso mesmo, né? Quanto mais seria, né? Então, eu coloquei aqui verdadeiro. Vamos ler a segunda pergunta? Deus se agradou daquele juramento sem sentido de Saul? Vamos ler o que diz aqui a notinha, para a gente entender a resposta. A notinha diz: esse juramento precipitado de Saul foi uma invencionice humana. Não foi inspirado por Deus e o Senhor não se agradou disso. Aquele mel foi fornecido pelo próprio Deus. Ele desejava que os exércitos de Israel tomassem daquele alimento e se fortalecessem. Mas Saul, que não era mais dirigido por Deus, intrometeu-se na questão, fazendo um juramento precipitado. Então a pergunta é: Deus se agradou daquele juramento sem sentido de Saul? Responde aí, tempo. A resposta é não. Deus não se agradou desse juramento. Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta diz: como o juramento precipitado de Saul levou os homens de Israel a pecar contra Deus? Vamos ler o que está escrito aqui na nota. A nota diz assim: a proibição acabou por levar o povo a transgredir o mandamento de Deus. Como estiveram envolvidos em guerra o dia todo e ficaram enfraquecidos por falta de alimento, assim que as horas da proibição terminaram, caíram sobre o despojo e devoraram a carne dos animais com o sangue, transgredindo desse modo a lei que proibia ingerir sangue. Então, isso está em 1 Samuel 14, 32 a 34. Então, olha só, eles estavam com tanta fome, né? E acabaram comendo o que não podia comer, que era carne de animal com sangue. E quem levou eles a fazer isso foi o próprio Saul, né? Que fez uma proibição dessa. Quando acabou, eles foram fazer uma coisa errada. Então, vamos lá. A resposta: como o juramento precipitado levou os homens de Israel a pecar contra Deus? Responde aí. Eu vou dar um tempo, hein? Tempo. O que você respondeu? Eu respondi: por causa da fome, comeram coisas proibidas. Muito bem. Última pergunta. Está escrito embaixo aqui, ó, colocando em prática, essa partezinha verde. Vamos ver o que está escrito aqui? Está assim: por que devemos ser muito cuidadosos antes de fazer um voto ou antes de fazer um juramento? Vamos ler o que está escrito em Tiago 5,12. Diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então, aqui no verso diz que a gente não deve jurar nem pelo céu, como é que está escrito aqui?
nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Tem gente que fala assim, eu juro pelo meu filho, juro. Não, tá errado jurar. Por isso que fala, seja a sua palavra tem que ser sim, sim, não. Então, tanto você fala a verdade que as pessoas acreditam. Não precisa jurar, né? É isso que quer dizer. Então, vamos lá. Por que devemos ser muito cuidadosos antes de fazer um voto? Tempo. Qual foi sua resposta? A minha resposta é não jurar por nada. Dizer sempre a verdade. Muito bem, terminamos quarta-feira, mas não falamos o verso hoje, né? Então vamos voltar para o verso. Onde está escrito o verso? Eu já decorei. 1 Samuel 14:6. O que está escrito lá? E Jonatas disse a seu servo, a seu escudeiro, não é seu servo, né? E Jonatas disse a seu escudeiro, sim, vamos chegar até onde estão aqueles homens que não respeitam a Deus. Talvez o Senhor faça um milagre para nós, porque Ele pode dar a vitória por meio de muitos ou de poucos. Esse verso está cumprido, hein? Mas vamos decorar, vamos repetir só mais uma vez, tá bom? Vamos lá. E Jonatas disse a seu escudeiro, sim, vamos chegar até onde estão aqueles homens que não respeitam a Deus. Talvez o Senhor faça um milagre para nós, porque Ele pode dar a vitória através de muitos ou de poucos. Eu já estou decorando. Então, terminamos a nossa lição de hoje. Que você possa hoje ser um menino corajoso, forte e não fique fazendo promessa que não pode cumprir. Não fica fazendo juramento, porque jurar tá errado, tá bom? Não é para jurar. Pelo céu, pela terra, por mãe, por pai, por vó, não. Fala a verdade. Sempre que você falar a verdade, as pessoas vão acreditar, não precisa jurar, né? Então que hoje o seu dia seja muito bom, feliz, ao lado do Senhor, ao lado da sua família. E ao lado de mim, né? Porque eu tô aqui junto com você. Pena que é só um pouquinho do tempo, mas amanhã eu tô aqui de novo. E aí, já deu seu like hoje? Eu acho que você esqueceu. Vou dar um tempo para você dar o like, hein? Para pôr o joinha aí. Vamos lá, tempo! Deu o joinha? Dá o seu joinha, tá bom? Deixa o seu joinha e compartilha o nosso vídeo. Um beijo para você no seu coração. Você sabe que eu te amo, né? Amanhã eu tô aqui de novo. Quero ver você, hein? Tchau, tchau!